O aventureiro que foi traído foi ressuscitado como morto-vivo sem paralelo. Maldito seja aquele que nos obrigou a sonhar. Quando o Chrome ele era uma criança, ele teve que presenciar pior dor que uma pessoa poderia presenciar: a sua mãe e seu pai sendo devorados por monstros. Com essa motivação forte no seu coração, ele decidiu se tornar um caçador, para vingar a sua mãe e seu pai e proteger o máximo de pessoas possíveis contra os monstros. Quando uma criança geralmente faz 12 anos, Deus ele abençoa essa criança com um despertar. E assim, essa pessoa tem poderes para enfrentar esses monstros. Por causa disso, ele sempre fazia preces, mas ele foi ouvido. Ele correu até o padre do orfanato para falar que ele despertou. A sua habilidade era muito rara, não tinha nenhum registro sobre ela, então ele teve que descobrir tudo sozinho sobre a sua habilidade. Isso fez com que ele fosse obrigado a viver o máximo possível, passando em muitas situações humilhantes como caçador, vagando de grupo em grupo, já que a sua habilidade era renascimento. Ele poderia tanto revivê-lo, tanto reviver algum membro da sua equipe que morreu, mas ele só podia fazer isso uma vez por dia, então meio que era uma habilidade inútil. Ele era muito esperto, ele se aperfeiçoou nas dungeons, então ele sabia vários momentos, várias situações que as dungeons poderiam levar as pessoas. Então, além de ser um bom curandeiro, já que ele poderia reviver alguém por um dia, ele também tinha uma ótima perspectiva das dungeons, então ele também poderia ser um guia. Ele tinha um sonho de se tornar um aventureiro de rank muito alto, mas devido à sua habilidade ser uma habilidade bem inútil, ele teve que baixar a cabeça por muito tempo e ele não conseguia passar do level 9. Nesse dia ele estava numa dungeon de rank E. O mesmo acabou notando que o monstro, que era o Diabetre, estava muito estranho, e ele tentou dizer para as pessoas ali que eles deveriam recuar um pouco, mas como ele era a minoria, ele não foi ouvido. Eles foram atraídos para um ninho de Diabetre. Vendo que todos iriam morrer, o líder daquela expedição resolveu sacrificar Chrome. Por ele ser muito fraco, ele não pôde fazer nada, ele foi traído, simplesmente teve sua pele, sua carne e seus ossos devorados pelos Diabetres. Tudo que ele via na sua mente, tendo aquela morte dolorosa, era pensando na sua irmã, que achava que ele era o inútil, e aqueles sonhos que ele teve de finalmente proteger sua irmã, proteger o país, estava tudo sendo jogado fora. Ele tentava pensar nisso para poder não lembrar que a carne dele está sendo devorada. Chrome não sabe o que aconteceu, mas ele acabou sendo revivido. A sua habilidade, que era uma habilidade que podia fazer ser revivido, meio que se camuflou naquele ambiente, já que o ambiente das dungeons é um ambiente maligno. E ele acabou sendo revivido como Witch, que era um monstro de rank E. Só que ele percebeu que esse monstro poderia evoluir. Vendo isso, ele decidiu testar algumas coisas. Assim que ele derrotou um Goblin, ele percebeu que ele evoluiu bem mais rápido do que ele iria evoluir como um caçador. E ele entendeu que nessa nova forma ele não sentia nem fome nem vontade de dormir. E isso fez com que ele ficasse com receio dele perder a humanidade. Então ele resolveu para logo de level 5 para poder ver se conseguia ter uma forma humana para sair logo dessa dungeon. E usando um pouco da sua inteligência, ele sabia que ali tinha uns monstros um pouco mais de level mais alto. Por ele ser um esqueleto, ele decidiu ir atrás de um Red Ries, que seria um monstro carniceiro. Depois de muito esforço lutando contra aquela criatura, ele finalmente conseguiu chegar ao level 5 e evoluiu para uma forma de Ghoul. Maldito seja aquele que nos obrigou a sonhar. Evoluindo como uma grande árvore. A vida ela é cheia de mistérios. Um deles estava começando nessa imensidão dessa vasta floresta. Dentre os arbustos, Yu achou que estava num sonho ruim depois de uma noite ruim. Infelizmente para ele, aquele ali não era um sonho. Ele percebeu tarde demais que ele acabou morrendo depois de se engasgar ao ingerir o copo de água antes de dormir. Essa situação para ele foi traumática e humilhante ao mesmo tempo. Algo vinha em sua mente. As árvores, elas não têm consciência. E por que ele tinha consciência? E por que ele poderia enxergar as coisas ao seu redor? As árvores, elas não têm visão. No meio desses pensamentos necessários que ele estava tendo naquele momento, ele notou que ele estava num lugar onde tinha um ambiente de mata vasta. As árvores, elas não têm predadores carnívoros, mas existem algumas espécies de animais que podem destruir a árvore ou até criar um ambiente onde eles podem viver dentro da árvore, assim também destruindo ela. Ele não queria se sentir violado como uma árvore, e no meio daquele pânico que ele estava sentindo ali pelas coisas que poderiam destruí-lo, ele acabou matando sem querer 2 abelhas. Assim que ele fez isso, uma tela de sistema finalmente apareceu para ele, transformando ele em um despertado. E essa tela diz para ele que por ele ter eliminado 2 abelhas, ele ganhou 0,1 pontos. E também apareceu para ele o manual do que ele teria que fazer para evoluir. E cada vez que ele matasse um monstro, ele ganharia 0,1. Lógico, se fosse um monstro muito grande, ele ganharia mais pontos. Mas se ele consumisse também a luz solar, ele ganharia 0,1, mas ele teria que consumir a luz solar todos os dias, durante o dia todo, ele só ganharia 0,1 pontos. Como ele não é burro nem nada, ele percebeu que se ele matasse mais monstros, ele ficaria mais forte. E por isso ele resolveu usar aquele ponto que ele adquiriu para evoluir uma habilidade dele, que seria a habilidade dos tentáculos, fortalecendo ela, para ele poder dar mais emboscada em criaturas um pouco maior. Assim que ele fortaleceu, ele ainda tem muitos pensamentos e muitas coisas que ele quer entender, por que ele foi parar nessa vida e por que ele reencarnou logo como salgueiro.
E uma coisa que vinha muito em sua mente, se ele conseguisse evoluir até o nível máximo, será que ele conseguiria adquirir uma forma humana para ele poder finalmente sair daquele lugar? Aonde ele foi mandado é uma natureza sinistra e sombria. Todos que assistimos, inclusive o Will, algum planeta selvagem ou algo que falasse sobre animais ou sobre ambientes, sempre dizem que as árvores são um ótimo lugar para os pássaros botar suas crias. E uma águia acabou colocando as suas crias ali. O nosso prota, ele pensava que ele poderia eliminá-las e ganhar pontos. Seria muito fácil ele fazer isso, então ele decidiu domesticá-las, que assim ele poderia ter algum ganho com elas. Elas poderiam trazer objetos do mundo afora para ele poder presenciar como é que é aquele mundo, ou elas poderiam trazer animais pequenos para que ele pudesse matar e ganhar pontos. Nosso protagonista, ele não sabe por que ele foi parar nesse mundo, nem por que virou uma árvore. Só que uma coisa ele sabe, que se ele matar, ele pode evoluir. Até onde esse mundo desafiador vai levá-lo até o extremo. Estrangeiro na periferia. A única forma de você lidar com seus medos seria confrontando eles. E isso era o que os termos dos psiquiatras sempre dizem. Mas os psicólogos, eles às vezes não querem te ajudar. E Egimion tinha uma série de crises devido ao seu trabalho, que seria um trampo bem estressante para ele. O psicólogo, que só visava o dinheiro, recomendou que ele voltasse depois de tomar alguns remédios e mandou ele retornar para a próxima sessão, que seria daqui a 23 anos. Infelizmente seu trabalho nem poderia esperar ele pelo menos recobrar o que ele ouviu nessa consulta, e ele trabalhava na agência de imigração, e eles estavam precisando da sua orientação num roubo de banco. Mas por que a agência de imigração estaria indo até um banco que estaria em pleno roubo? Era isso que o policial novato perguntava para o antigão. Diferente do sistema de imigração que lida com os ilegais que estão dentro do país, a agência de imigração lida com aliens que estão ilegal na Terra, usando a força acima de tudo, mesmo que isso acabe causando uma fatalidade para o bandido. E aí, mesmo ele sendo forte, ele sabia que ele não poderia entrar naquele banco às cegas. O relatório dizia que o sequestrador que estava naquele banco era um homem que era despertado. Depois que ele despertou, ele tentou entrar em grupos de segurança. Por ele ser muito fraco, ele foi recusado. Depois de ler o relatório, nosso prota sabia que aquela pessoa poderia ser muito fraca, mas no relatório não tinha qual seria o poder dele. Logo, Yei viu que era a telecinese. Era um poder até que forte, mas para ele não tinha muita importância, já que ele já viu de tudo nesses anos que ele está na Terra. Usando uma das suas habilidades, que era uma técnica de magia negra que fazia uma barreira para conter os poderes do sequestrador, mas ele não usou essa técnica para o sequestrador, e sim para o verdadeiro alien, que era a senhorinha que estava do lado do sequestrador. Na verdade, ela que estava sequestrando o sequestrador, ela estava se alimentando dos nutrientes dele, já que ela era um alien que consumia os seres humanos, como carne, como gado. E além disso, ela tinha 3 tentativas de homicídios, 12 homicídios e 33 roubos. E pela gravidade dos crimes dela e por ela estar ilegal na Terra, o Yei teve que dar a sentença a ela, que seria a sua própria morte. Aquela alien não entendia por que ele estava usando magia negra, já que a magia negra continha preço muito grande a se pagar pelo hospedeiro. Mas Yei não era um homem comum. Depois de ter dado a sentença para aquela alien, ele estava retornando para a empresa que ele estava trabalhando. Ele não sabe tudo o que aconteceu. Uma coisa que ele sabe é que ele era um criminoso que foi sentenciado a cumprir a sua pena na Terra. E lá ele teria que trabalhar prendendo criminosos que estariam indo ilegalmente para a Terra. E a única coisa que ele se lembra antes de começar nesse trabalho é que as suas memórias foram apagadas. E desde esse dia ele só trabalha até esperando a sua sentença acabar ou até ele morrer, sem saber se ele é humano ou se ele é um monstro. Super Gêmeos. Sem aviso prévio, uma dimensão apareceu na Terra. Porém, algumas pessoas ficaram curiosas e acabaram querendo saber até onde aquele ambiente poderia levá-los. Aquela coisa que existia lá dentro não gostou da visita e começou a aniquilar os seres humanos, e vindo para o planeta Terra também. As nossas armas humanas não surtiam efeito nenhuma contra eles, até que aquele dia aconteceu, onde uma pessoa curiosa começou a consumir a carne daquele monstro. Depois de muito tempo consumindo a carne dele, o seu corpo começou a receber mutações e ficando cada vez mais forte. E foi assim que a gente descobriu que se a gente comesse a carne daquele monstro junto com o núcleo, assim a gente poderia receber a força dele e também a forma dele. Através dessa descoberta que foi há muito tempo atrás, os seres humanos resolveram honrar onde começou tudo e começou a chamar esse lugar de Santuário de Deus. Tudo começa com Hansen. Estava acabando de fazer 18 anos. Ele estava finalmente entrando no Santuário de Deus, lá onde ele podia caçar monstros e até despertar talvez. Por ele não ser um evoluído, que seria quando a pessoa consegue finalmente receber um gene de um animal, qualquer pessoa no lugar dele iria para a faculdade, treinaria e ficaria mais forte para um dia conseguir ser um evoluído. Qualquer pessoa pensaria nisso, mas entretanto, Turhan, por ter muitas dívidas, ele precisava conseguir dinheiro o mais rápido possível. Quando seu pai faleceu, através de um acidente repentino, ele virou o homem da casa. Então ele teve que ajudar sua mãe nas despesas e ainda teve que pagar a mensalidade da escola da sua irmã. Infelizmente, ele foi obrigado a crescer muito cedo. E antes que ele pudesse ter esse momento de paz, já que ele acabou adentrando no Santuário de Deus, por causa de um descuido inocente dele, por achar que um monstro estava atacando ali, ele acabou sem querer acertando uma pessoa que era a favorita.
era uma das pessoas mais fortes do campus. E ela, por vingança, por ele ter humilhado ela na frente de todo mundo, a mesma resolveu fazer com que as pessoas não ajudassem ele. Quem ajudasse ele viraria alvo de bullying deles. Então, literalmente, ele foi humilhado na frente de todos, mas ele era acostumado a viver sozinho, então isso não era problema para ele. Quando anoiteceu, ele resolveu ir até a floresta para consumir carne de monstros, para finalmente conseguir evoluir. Como ele era bem realista, ele sabia que criaturas comuns, que seriam as criaturas bem mais fracas, seria o único jeito dele conseguir evoluir. Ele precisaria evoluir para poder conseguir dinheiro para sua família. As pessoas, elas sempre buscavam genes primitivos, por ela ser um dos penúltimos ranks, mas pelo menos ela daria uma força física um pouco maior. Só que a última vez que Han teve contato com uma criatura primitiva, ele quase morreu. E ele não queria deixar sua família tão cedo assim, já que eles precisavam dele. E pensando como é que sua vida seria se ele finalmente conseguisse evoluir mesmo com a criatura fraca, Han acabou presenciando uma luz muito forte que vinha até ele através do horizonte. Lá tinha um besouro preto, mas ele era da linhagem sagrada. É muito difícil você conseguir um monstro de linhagem sagrada. E sem pensar duas vezes, ele eliminou aquele besouro e consumiu o núcleo dele, assim virando um só com o besouro. Depois de perceber que seu corpo ficou mais forte em todos os aspectos, Han ele sabe que ele teria que manter-se em sigilo, já que geralmente as linhagens sagradas sempre ficam com as pessoas de níveis mais altos, pessoas que têm um poder aquisitivo bem melhor que o dele. Então ele precisa ficar mais forte o possível para poder, quando as pessoas saberem que ele tem esse poder sagrado, não tentar eliminá-lo e não tentar eliminar a família dele. Também ele precisa conseguir dinheiro para tirar a família dele da situação ruim, já que ele está nesse mundo onde as pessoas têm que sofrer, já que o mais forte é o que tem a última palavra. Como sobreviver como um dragão com um limite de tempo de vida? Os humanos são seres gananciosos, mas dessa vez eles foram longe demais. Algum humano acabou matando o filho de um dragão. Agora, Genelosse estava em busca de vingança e estava matando tudo ao seu caminho. Mesmo sendo uma sentença de morte, um grupo de heróis precisava parar aquela bomba nuclear. Esse era um anime que nosso prota estava vendo. Essa era a única coisa que restou para ele, desde aquele dia. Quando ele tinha 25 anos, o mesmo foi diagnosticado com esclerose miotrófica lateral, popularmente conhecido como a doença de Lou-Gehrig. É uma doença degenerativa e progressiva, que afeta o sistema nervoso, causando morte prematura de neurônios motores, e no fim levando a uma morte solitária e lenta. Por ele ser uma pessoa sozinha, sem família, ele não tinha ninguém para segurar sua mão no fim. E agora, nos seus 29 anos, 4 anos passando por essa tortura, tudo o que resta para ele é ver animes. E como toda a história, aquele anime também estava tendo seu fim para ele. Ele finalmente estava terminando aquele anime. E como a morte ela não manda recado, a sua vida foi ceifada antes dele terminar de ver esse anime. Ele percebe que nem no seu leito de morte ele teve escolha de poder ver o seu final do seu anime. Alguém acabou sentindo pena dele e fez ele reencarnar numa nova vida. Mas não seria como um ser humano, e sim como um dragão. No começo ele ficou com bastante medo, e depois veio mais um sentimento, a negação, até que finalmente ele aceitou aquela nova vida dele. O seu nome era Luz, e ele era um dragão. Vendo pelo lado bom, os dragões eles vivem por 1000 anos, e dessa vez a sua vida não seria curta. Luz ele começou a se adaptar a essa nova vida, até que ele perguntou o nome do seu pai. O seu pai falou que o nome dele era Genelosse, o mesmo nome do dragão do anime, que ele estava assistindo no seu leito de morte. Luz, para ter certeza, ele foi até a biblioteca. Os dados do anime estavam batendo, e realmente o seu pai era Genelosse, o mesmo dragão que vai lutar contra o herói. Tudo porque um dos humanos acabou matando seu filho, que seria ele, o Luz. Então, ele percebeu que, na verdade, seguindo a trajetória da história, ele tem mais 490 anos até que isso aconteça. Luz ele reencarnou achando que saiu de uma sentença de morte, mas na verdade ele está indo para outra sentença de morte.